primeiro lugar, gostaria de agradecer naturalmente o convite que a FLEG fez, dar os parabéns à FLEG e esperar no final desta hora que vamos passar juntos que pelo menos algumas mensagens tenham passado e alguns temas, dado a duração desta talk, não vão ser possíveis aprofundar, que despertem o vosso interesse e que coloquem questões que poderão ainda aqui ou mais tarde ser esclarecidas. Portanto, o meu grande objetivo aqui convosco é partilhar não só o estado da arte neste momento, como é que está a inteligência artificial aplicada ao marketing e à publicidade, mas também fazer alguns disclaimers sobre que vantagens é que temos, que desafios é que temos e que pontos temos de ter essencialmente em consideração quando usamos uma ferramenta tão poderosa. Então, começando numa primeira parte, quando nós vamos pesquisar inteligência artificial, imediatamente os primeiros tópicos que aparecem são tópicos que revelam que a maior parte das pessoas, pelo menos, quer saber se a inteligência artificial vai dominar o mundo, se nos vai roubar o emprego, como é que vai mudar o mundo, se nos vai substituir como humanos, enfim, todas estas questões têm, na minha opinião, no seu conjunto, por trás um sentimento, que é medo. Ou seja, medo, que é um dos nossos principais sentimentos e talvez um dos mais importantes para a nossa sobrevivência ao longo destes milhares de anos que estamos no nosso planeta, pode nos levar a duas ações, ou a ficarmos completamente gelados e não queremos saber nada sobre o tema, ou a querermos a entender um pouco melhor, estudar e, concordando ou não, saber e ter na nossa posse a informação do que é que isto da inteligência artificial pode trazer de benefícios e o que é que pode trazer de aspectos profundamente negativos ou contra os valores de cada um de nós. E deixem-me partilhar, no meu caso pessoal, foi exatamente há 7 ou 8 anos, eu leciono sobre esta matéria há 6, mas foi exatamente há uns 7 ou 8 anos que, por curiosidade, por desconhecimento, por uma série de buzzwords que todos nós ouvíamos e opiniões desde o Stephen Hawking ao Steve Jobs ou Elon Musk, quis perceber um bocadinho melhor o que é que significa, porque quer queiramos, quer não, inteligência artificial não temos que gostar, temos é que saber que ela já existe e já está no nosso dia-a-dia, que já nos está a controlar. E quis saber mais sobre isso. E é neste processo que tenho o privilégio de poder partilhar algumas insights convosco. Para vermos que, de facto, este é um tema que não só nos preocupa a nós, temos aqui quatro relatórios desde um que foi entregue em dezembro de 2016 ao Presidente dos Estados Unidos da América sobre todos os impactos de inteligência artificial, automação na economia. Ao Parlamento Europeu temos aqui o Advanced Technology of Humanity também com uma discussão muito grande sobre este tema e depois o que é que será a inteligência artificial e os impactos que tem na vida em 2030. Mas mais do que em 2030, hoje em dia, de uma forma ou de outra, nós já somos grandemente controlados no nosso dia-a-dia por algoritmos. Não estou a falar necessariamente que usemos a Cortana, a assistente pessoal da Microsoft, nem que tenhamos necessariamente que usar a Siri, embora muitos de nós certamente o usemos, nem que tenhamos a Alexa em casa, mas basicamente acontecerá à maioria de vocês, tal como acontece a mim, ser os algoritmos que definem que músicas é que eu ouço no Spotify, que vídeos é que eu devo ver a seguir no YouTube, que compras eu devo fazer na Amazon, que séries pessoas com o meu perfil veem na Netflix. Portanto, os algoritmos de facto e sobretudo destas empresas já estão trabalhados de uma forma que no nosso dia-a-dia eles já nos controlam. Portanto, a primeira aqui grande mensagem é: não há forma de isto, inteligência artificial é uma coisa do vai acontecer daqui a 10 anos ou que se calhar não acontece. Já está a acontecer. E o marketing, que também já tem algumas utilizações de inteligência artificial, vai ser uma das áreas com maior crescimento, porque neste momento marketing e tudo o que está relacionado, publicidade, comunicação, PR, etc., está ainda nos early stages comparado com outras indústrias onde a inteligência artificial já está com
um dinamismo muito mais forte. Isto tem uma grande vantagem, naturalmente, que é podermos aprender com outras indústrias, e tem um enorme desafio, que é acharmos que, como ainda não chegou da mesma forma, se calhar não vai ser necessário. E a questão é, quer queiramos, quer não, vai, até porque já estão a ser desenvolvidos e já estão a ser aplicados por grandes empresas ou outras não tão grandes, tecnologias de inteligência artificial que de facto dão vantagem a essas empresas. Na minha opinião, acho que o medo se combate de uma forma, ou se tenta combater de uma forma relativamente simples, que é indo buscar informação, tendo a maior quantidade de dados possível à nossa disposição para que possamos tomar decisões informadas. E, sobretudo, os alfa, portanto, todas as crianças nascidas a partir de 2010, são crianças que desde sempre estiveram expostas à inteligência artificial e, portanto, é a geração mais experiente em tecnologia e vai ser a mais bem educada, passa a expressão, de todos os tempos. Desde computadores, smartphones, tablets, eles já os acompanham desde sempre, frequentam um sistema escolar que muitas vezes e na maior parte dos países está muito atrás desse desenvolvimento e, portanto, o que está a acontecer é que os alfas estão a aprender por si próprios as habilidades necessárias para interagir com estas tecnologias, e nomeadamente tecnologias, e vamos chamar aqui sempre a inteligência artificial como um umbrella a uma série de algoritmos, tecnologias, técnicas que permitem tornar as máquinas inteligentes do ponto de vista como nós humanos classificamos inteligência, e, portanto, isto tem dois lados, como praticamente tudo. Por um lado, leva a que esta geração alfa, muito mais até do que a geração Z, seja imparcial e livre de preconceitos na utilização da inteligência artificial, mas provavelmente, ao integrar completamente essa inteligência artificial de uma forma natural e fluida na sua vida, vai levar mais tempo a tomar consciência dos perigos potenciais e só num estágio posterior. E por isso, também por isso, na minha opinião, é urgente cada vez mais falarmos sobre inteligência artificial e haver amplos debates sobre este tema, não é? Para percebermos de inteligência artificial, nós não precisamos de ser cientistas de dados, nós precisamos de perceber como é que funciona, para o que é que serve, que questões pode resolver, que questões não pode resolver e o que é que podemos esperar como output. O que é que nós precisamos? Precisamos de perceber onde, como e, sobretudo, quando podemos usar essa inteligência artificial. E, basicamente, lançando aqui estes desafios, gostaria de terminar esta talk, pelo menos com alguns de vocês a terem estas noções muito mais presentes do que tinham há 5 minutos. Este entendimento tem que ser feito cada vez mais de uma forma completamente holística, ou seja, até agora o que nós estamos a usar, os algoritmos que estamos a usar, que são codificados por humanos, já me aconteceu várias vezes conversar com pessoas e colegas e etc. e dizerem-me, ok, isto não me responde a nada. Não há respostas erradas. Por norma, todas as tecnologias são neutras e, portanto, o que nós temos aqui são perguntas que podem não estar bem endereçadas. Quando nós até agora o que temos são algoritmos que são codificados por developers que tentam responder a algumas questões, baseando em estatística, em econometria, o que vocês quiserem, o que nós precisamos, como profissionais desta área, é dar-lhes os inputs daquilo que exatamente nós queremos saber. E, portanto, nada melhor do que conseguirmos ter a visão mais holística possível e menos centrada na nossa tarefa, na nossa função, percebermos todo o enquadramento para que tenhamos melhores resultados. Então, o que é isto da inteligência artificial? Vou só aqui gastar 5 minutos para falar muito rapidamente da história e dos principais conceitos. Basicamente, se formos mesmo à origem da inteligência artificial, vocês podem ver no canto superior direito do ecrã, eles remontam até às tentativas dos filósofos clássicos de descreverem o pensamento humano como um sistema simbólico.
Isto depois é muito interessante porque a inteligência artificial em si depois também liga muito com a filosofia, mas na realidade o campo da inteligência artificial só foi fundado formalmente na década de 50, mais concretamente em 56, portanto no pós-guerra, numa conferência em Hanover, ok? O reconhecimento público acontece muito tempo depois, 40 anos depois, quando o Deep Blue da IBM se tornou o primeiro computador que venceu na altura o grande mestre russo, o Kasparov. Hoje em dia, se vocês repararem, todos nós temos no telemóvel ou no computador jogos de xadrez que nos ganham facilmente, por muito que sejamos até bastante razoáveis a jogar xadrez. Mas na altura, portanto não foi assim há tanto tempo, há 25 anos, teve que ser uma super máquina a derrotar o Kasparov. A revolução deu-se uns anos mais tarde, quase 15 anos mais tarde, já em 2011, quando o sistema de computação da Watson, também da IBM, ganhou um concurso muito famoso, essencialmente na Ásia, que é o Jeopardy, derrotando os campeões da altura. E o Jeopardy ainda é mais complicado do que o xadrez, porque estatisticamente tem muito mais combinações possíveis. E finalmente o terceiro grande passo foi dado em 2014 com um chatbot chamado Eugen Gustman, que passou o teste de Turing. Turing foi um senhor inglês que teve também a sua relevância em muitos campos, mas que é chamado o pai da computação e que definiu como o teste de Turing, para haver inteligência artificial, uma máquina teria que enganar um ser humano para que ele não percebesse que estava a falar com uma máquina, mas sim achasse que era um humano. E foi exatamente o que o chatbot Eugen fez, e fez muitas manchetes de jornais nessa altura, quando num concurso enganou todos os juízes, fez passar por um rapaz ucraniano de 13 anos e de facto é desde essa altura que formalmente se acredita que existe inteligência artificial. Três conceitos muito simples. Inteligência artificial, como vos disse em termos de conceito, é uma umbrella que se chama um conjunto de algoritmos, de tecnologia ou de técnicas que ajudam a colocar as máquinas inteligentes. E depois há dois grandes conceitos dentro, há outros, mas dois principais grandes conceitos dentro da inteligência artificial. O primeiro grande subset da inteligência artificial é o machine learning. O machine learning é aquilo que a distingue dos modelos econométricos e dos modelos estatísticos utilizados até agora. Porque este machine learning, ele aprende, cada vez que tem mais dados, ele aprende sozinho com esses dados. Portanto, quanto mais compras eu fizer na Amazon, mais ele vai aprender sobre o meu comportamento e mais accurate vai ser a sua sugestão para a minha próxima compra. Quanto mais música eu ouvir no Spotify, mais afinado ele estará sobre aquilo que eu, num determinado dia, estou para ouvir, ou que tipo de novos cantores ou bandas estão disponíveis para eu querer ouvir. E depois, dentro da machine learning, poderia falar de outros temas, mas falo essencialmente do deep learning, porque é o deep learning que fará com que nada seja igual. Não fazemos ideia se será melhor, todos nós gostaríamos que sim, mas diferente será certamente, porque o deep learning é uma forma completamente diferente de approach que a própria máquina tem e que simula todas as redes neuronais do humano, de modo a permitir que, para além daquela aprendizagem que vem do machine learning, ou seja, quanto mais dados colocarmos, melhor o algoritmo aprende e mais accurate são as suas estimativas, o deep learning permite que as máquinas inteligentes vejam, ouçam, falem, escrevam, consigam ser cada vez mais e mais compreensivas da linguagem humana e permite aqui entrar em áreas que até agora achávamos completamente vedadas à inteligência artificial, como a criatividade, por exemplo.
Se depois quiserem entrar em mais detalhes, basicamente nós temos aqui alguns subsets dentro da inteligência artificial, como vos disse, e aqui apontando para a linha azul, machine learning é a principal dentro daquilo que nós queremos falar aqui para marketing e publicidade, e aqui temos o deep learning e as análises preditivas, também vamos falar. Mas existem outras formas de aprendizagem que estão a ser utilizadas e que têm um impacto muito, muito, muito grande. Então, o meu takeaway 2 para partilhar com vocês é, depois de percebermos que quer queiramos, quer não, a inteligência artificial já se apoderou do nosso dia-a-dia e, portanto, vai apoderar-se também de muitas das tarefas das nossas funções. O maior desafio que nós enfrentamos, para além de compreender, é que a inteligência artificial vai acelerar a velocidade da mudança. Se todos nós, para nenhum será novidade isto, assistimos ao longo dos últimos 10, 20 anos a um crescimento exponencial, que obviamente já aconteceu noutros momentos da história, sempre que a conjugação de inovações permitiu dar saltos quânticos, os tais saltos exponenciais. A grande diferença destes últimos anos é a velocidade a que ele acontece. A velocidade a que ele acontece é muito maior, é exponencial, mas muito mais rápida, mas os nossos cérebros estão exatamente iguais desde que o córtex pré-frontal, a última área do nosso cérebro a ser desenvolvida e que nos tornou Homo sapiens e nos permitiu passar a termos um local mais físico e mais fixo, onde estivemos nos nossos antepassados, passando à agricultura, etc., os nossos cérebros não mudaram. Portanto, como é que nós, exatamente com o mesmo chassi, nos vamos adaptar a toda esta mudança? Sobretudo quando somos bombardeados com notícias e com estimativas e com previsões, e esta que vos trago aqui é do Future of Employment, que diz que até 2050 praticamente metade dos todos os empregos vão ser tomados por robôs. Portanto, os desafios aqui são grandes. E o ser grande é bom, porque se nós tivermos soluções, elas resolverão grandes problemas. A primeira questão é, dentro desta área, a inteligência artificial vai tirar o meu emprego? Provavelmente todos nós já pensámos sobre isso. E eu trago-vos a resposta não. Eu trago-vos a resposta não, e vocês podem ir ao site willrobotstakemyjob.com e ver se a vossa função, qual é que é a previsibilidade da vossa função ser completamente desaparecer e ser feita por robôs. Por exemplo, Advertising and Promotion Managers, neste momento, e isto tem sido alterado ao longo dos tempos, naturalmente, eu tirei este print screen hoje, o risco de automação é de 5%, portanto, no limite, apenas 5% das tarefas que vocês neste momento fazem, e estamos a falar aqui de um Advertising and Promotion Manager médio, naturalmente, quando umas empresas fazem mais umas tarefas do que outras. O que vai acontecer é que dos 22.490 Advertising and Promotion Managers que estão registados no LinkedIn Learning, portanto, através de todo o LinkedIn, e portanto é a estimativa de que existem no mundo, o seu salário médio é este, vai crescer em termos de procura 10,3%. E está dentro dos 39% das áreas mais procuradas quando vamos a marketing e publicidade. Pelo contrário, se nós nas nossas equipas ou adjacentes às nossas equipas temos analista de budget, nós vemos que o risco de automação desta função é muitíssimo grande, ou seja, as tarefas e os soft skills que um analista de orçamento, de budget analyst, precisa de ter, o risco de que as suas funções sejam automatizadas e substituídas por robôs ou softwares é de 84%. E, portanto,
está no polo oposto. Se tiverem curiosidade, vão ao site e têm lá praticamente todas as funções, não só desta área, como de todas as áreas. O que é que a inteligência vai fazer nesta área? Vai fazer com que nós, profissionais da mesma, possamos aumentar o nosso conhecimento, possamos alargar as nossas capacidades e, portanto, o futuro será um marketeer mais a máquina. Portanto, primeira resposta, os robôs vão tirar o nosso emprego nesta área? Não. A segunda resposta é sim. Ou seja, os robôs não vão tirar o nosso emprego, a menos que nós continuemos a fazer as coisas como estamos a fazer atualmente. Ou seja, se nada for feito, aqueles dados atrás vão ser irrelevantes, porque o que nós precisamos de fazer é perceber o contexto, perceber muito bem toda a velocidade, a dinâmica, as tecnologias e, sobretudo, a conjugação de tecnologias, porque uma tecnologia per si pode não ser um ponto disruptivo, mas a sua conjugação com outras pode rapidamente, de um momento para o outro, fazer alavancar. E depois, quando surfamos a onda, já poderá ser demasiado tarde. Se nós olharmos em 15 anos, e isto é do Fórum Mundial, do Fórum Económico Mundial, em 15 anos, os top skills que eram pedidos aos colaboradores iam da resolução de problemas complexos à coordenação com outros, à gestão de pessoas. Em 2020, a gestão de pessoas passou a ser o top, o que era mais procurado nos skills de um profissional. Em 2030 é a tomada de decisão e o julgamento sobre as ações que será o primeiro skill. A seguir, a fluência de ideias, ou seja, a capacidade que nós temos de nos transmutar e de conseguir ligar conceitos de várias áreas, de várias disciplinas, para conseguir entender de uma forma mais holística aquilo que a nossa função, por mais pequena que seja, precisa de fazer para contribuir para o todo. E o terceiro é constantemente uma aprendizagem contínua. Em quarto, a aprendizagem de estratégias, originalidade mais do que a criatividade, que era algo que era até agora sempre muito falado. São os top 5 destes skills. Eu penso que, desta forma, consegui transmitir claramente que o nosso emprego não estará em risco, a não ser que não consigamos ter a capacidade de nos adaptar. E para isso, para nos adaptar, nós precisamos de ter essencialmente um mindset não de estabilidade, mas um mindset de crescimento. Obviamente isto traz-nos como seres humanos muita insegurança, muita incerteza, tira-nos aquilo que nós mais valorizamos, que é uma estrutura, uma estabilidade, é humano, mas quer queiramos, quer não, o contexto em que vivemos, este mundo VUCA, é isso que nos pede. E, portanto, o mindset de aprendizagem contínua, de desafio, reparem que o que nós aprendemos há 5 anos, a maior parte das coisas já está completamente ultrapassada hoje. E, portanto, o que nós estivermos a fazer agora, há necessidade de um refresh permanente, há necessidade, com cada vez mais dados, cada vez mais estudos, de afinarmos e percebermos se aquilo que era tão certo há 2 anos continua a ser válido no contexto que existe. Porquê? Porque qualquer que seja a tarefa a que um robô se proponha, ou que nós como humanos possamos dar a um robô para fazer, eles vão ser muito mais resistentes que nós, têm uma memória praticamente infinita, o preço dos chips e a capacidade dos chips desafia muito mais do que a lei de Moore, que diz que a capacidade, na altura dos sensores, dos chips, duplicaria a cada 18 meses. Não só está a duplicar, como o seu custo está a reduzir muito mais e, portanto, a inteligência artificial de um robô médio, em breve, e quando falo aqui em breve, não falo em 2 ou 3 anos, falo num par de meses,
ultrapassará as capacidades cognitivas de um ser humano normal. Quando falamos aqui das capacidades cognitivas, falamos daquilo que os robôs conseguem fazer. Para além disso, os robôs serão sempre, comparados connosco, muito mais rápidos, serão sempre comparados connosco muito mais baratos e serão sempre comparados connosco muito mais produtivos. Então, nós precisamos de pensar como um humano e não como uma máquina. Porquê? E todos nós ouvimos isto, desculpem estar a reafirmar, mas acho que é muito importante. O valor económico, e parte, ou grande parte daquilo que nós fazemos, encerra sempre em si criar valor e criar valor económico, deriva da capacidade de criar, não da capacidade de desempenhar tarefas repetitivas. Portanto, se as tarefas repetitivas ao longo dos anos foram sendo automatizadas, e isto já é histórico, e agora com a inteligência artificial, a robotização, a automatização, ainda mais rapidamente vão ser substituídas, nós precisamos é rapidamente, e o mais rapidamente que consigamos e que esteja ao nosso alcance, desenvolver tudo o que são estas capacidades de criação, esta capacidade de interligação entre os temas e esta visão holística. Porquê? A inteligência artificial estima-se que dentro da área de marketing e de publicidade, estima-se que durante os próximos 3 a 5 anos nos permita ter insights como nunca tivemos antes, com uma robustez tremenda, permita gerar conteúdo, mas ainda nos cabe a nós atribuirmos e fazermos o ranking da relevância que esses insights têm e, sobretudo, compete-nos a nós elaborar não só as ideias, criar essas ideias, como criar a estratégia que orientarão não só as marcas como as empresas. Nós já temos vários exemplos de como a inteligência artificial ela própria já pode ser criativa. Neste momento, apenas dentro dos parâmetros da tarefa ou da função para a qual nós humanos a projetarmos. E, portanto, num futuro, e mais uma vez refiro, o futuro é poucos meses, o trabalho dentro destas nossas áreas provavelmente será o de preencher as lacunas que a inteligência artificial apresenta e fornecer o tipo de pensamento crítico e estratégico que a tecnologia ainda não pode igualar. Quando falávamos do ponto de vista criativo, provavelmente muitos de vocês já ouviram falar do DALL-E 2. O DALL-E 2 é um sistema de inteligência artificial que cria imagens realísticas e arte a partir de uma descrição de algumas palavras. Para trás, as imagens que eu usei foram feitas através deste sistema. Basta escrever uma frase e ele fornece-vos 4 hipóteses de imagem. Podem querer imagens pixelizadas, imagens em arte digital, imagens realistas. A versão free tem qualquer coisa como 100 ideias, portanto 400 imagens para vocês e depois há aqui um valor que é pago. Obviamente isto não está perfeito, não sei se notaram ou não, dir-me-ão no chat, nestes primeiros 15 slides, se as imagens vos pareceram bem, vos pareceram mal, se vos chocaram, se eu podia ter ido buscar a outro sítio qualquer. O certo é que não fui e que aquelas, a não ser que vocês ponham exatamente as mesmas palavras e a geração do algoritmo é grande, serão únicas. Há coisas onde ele ainda não é muito bom, porque eu acabei por lhe pedir também que ele me desse imagens dos jogadores do Benfica a celebrarem a vitória na Liga dos Campeões perante os seus fãs num estádio cheio, e ele deu-me estas imagens. Eu não estou especialmente contente com elas, mas tenho fé que depois de anos de sofrimento, este ano, pelo menos nós benfiquistas, possamos celebrar novamente. Entrando nesta parte da inteligência artificial aplicada ao marketing e à publicidade, eu não tenho absolutamente contacto visual nenhum com vocês, eu estou a falar por um ecrã, espero que ainda estejam aí, não faço ideia quantas pessoas estão a entrar ou a sair, portanto, se puderem dar feedback no chat, eu agradeço, enquanto bebo um golo de água. Ok,
Obrigada. Então, quando olhamos para a inteligência artificial aplicada ao marketing e à publicidade, o marketing inclui uma série de tarefas de grandes macro divisões e inclui fazer os planos de marketing, comunicação, inclui, por exemplo, ativar promoções, passar os briefings criativos, personalizar a experiência do consumidor, fazer análise de performance, you name it. Até há pouco tempo, todas estas funções eram 100% humanas, sempre. A inteligência artificial tem o poder de mudar tudo. Ou seja, mais do que só conseguirmos analisar performance, que é uma das principais áreas que provavelmente vocês estavam a pensar, ok, vejo aqui neste ponto claramente um issue em que a inteligência artificial pode usar muito. Tudo o que é experiência do consumidor, tudo o que são dados para passar para os briefings criativos, tudo o que são insights para promoções, tudo o que são dados e dados cruzados para os nossos planos de marketing estratégicos vão ser rapidamente influenciados pelo uso de inteligência artificial. Como vos disse até agora, as tecnologias de marketing, e chama aqui marketing tradicional, não é o marketing tradicional do mass market, é o marketing tradicional agora, não é? Já usamos uma série de tecnologias e essas tecnologias são baseadas em algoritmos. Mas eu já vos referi e partilhei convosco no início, estes algoritmos são programados por humanos que dão um conjunto de instruções e que dizem à máquina o que fazer. Nós fazemos umas perguntas, os programadores programam o algoritmo e depois temos as respostas. Volto a dizer, é importante saber fazer as perguntas e saber aquilo que nós queremos que o algoritmo nos dê, e isso já é fabuloso. O ponto é que, se ainda não aprendemos, ou pelo menos todos nós, ainda não, em conjunto, ainda não aprendemos a fazer as perguntas certas com os algoritmos que já existem hoje, a inteligência artificial não está à nossa espera. E como a inteligência artificial, como vimos atrás, tanto pelo machine learning como pelo deep learning, tem o potencial para definir as suas próprias regras e determinar novos padrões, nós vamos ter que acelerar bastante na percepção e no estudo do que são os insights dados por eles. A International Latte Corporation, que é bastante importante e dá dados aqui relevantes para este âmbito, diz-nos que 50% é a rapidez com que as empresas que até o ano, portanto, dentro de um ano e meio, até 2024, passarem a utilizar a inteligência artificial. E volto a dizer, a inteligência artificial não é que os algoritmos que muitas ou algumas empresas, não todas, já estão a utilizar. Mas as empresas que utilizarem a inteligência artificial até 2024 serão 50% mais rápidas do que as que não utilizaram. No mundo em que nós lutamos arduamente pela atenção dos consumidores, que temos concorrentes que rapidamente conseguem pôr produtos semelhantes, que a diferenciação pelo preço é dificílima, que todas as coisas que vocês sabem, que já ouviram sobre estas áreas, se o desafio é rapidez, se o desafio é aprendermos rápido, e o objetivo não é trial and fail, porque o nosso objetivo nunca é falhar, é se tentarmos e falharmos, aprendermos o mais rapidamente possível com essa falha. A inteligência artificial vai nos permitir ter uma vantagem competitiva brutal. No marketing, a inteligência artificial vai-nos responder a questões como: o que é que aconteceu? O que é que mudou durante um período de tempo? Porquê que mudou? O que é que vai acontecer? Pelaquela parte preditiva que vimos 12 slides atrás. O que é que pode acontecer? Abre-nos aqui um leque de 2, 3, 10 opções consoante os temas, e quais é que poderão ser as potenciais diferenças entre essas opções. E cabe-nos a nós, dentro de cada uma das áreas, com base em dados e com base nisto que teremos, que é uma riqueza brutal, escolher o que é que queremos fazer. Portanto, aconteceu por isto, se nós tomarmos esta ação, o que pode acontecer é A, B ou C, a diferença é Z ou Y, vamos por aqui.
Onde é que é usado? Desde o website design, a content creation, a curadoria de conteúdos, ao search, a automação do marketing, social media, tudo que são imagens, advertising, tudo que é chatbots and growth bots, tudo que são sales handoff. Inteligência artificial já está a acontecer em todas estas áreas. Curiosamente, a inteligência artificial tem o potencial de tornar as marcas mais humanas. Nós que vivemos num mundo atual em que as marcas querem ser pessoas e as pessoas querem ser marcas, ou pelo menos os influenciadores assim se comportam, e que nós queremos humanizar cada vez mais as marcas, defender causas, etc. A inteligência artificial tem potencial, talvez seja a principal ferramenta que nos pode levar a tornar as marcas mais humanas. Obviamente a inteligência artificial reduz custos ao automatizar de uma forma bastante eficiente e inteligente as tarefas repetitivas, todas as que são baseadas em dados. A inteligência artificial potencia tecnologias cada vez mais inteligentes que solucionam problemas até agora que nos tiravam dias, semanas de trabalho, permitem atingir objetivos de uma forma muito mais eficiente. Mas como vos dizia no início, o marketing, ao contrário de muitíssimas outras áreas, tem a aplicação da inteligência artificial ainda num estágio muito inicial. E, portanto, é a altura certa para começarmos em conjunto a estudar, a debater, a trocar ideias sobre este ponto. Porquê? Porque ela passará a ser a principal vantagem competitiva das marcas. Tudo o resto, ou praticamente tudo o resto, dizer tudo o resto não é verdade, mas praticamente tudo o resto vai rapidamente ser copiado. A velocidade vai ser algo extremamente importante. Portanto, o meu takeaway número 3 é: a inteligência artificial dá superpoderes às marcas e, portanto, a nós que trabalhamos marcas, mas um red flag muito grande, que é: este superpoder pode ser usado for good or for evil. E o dark side da inteligência artificial, aparentemente é um win-win para toda a gente, porque as marcas conseguem, através da inteligência artificial, aumentar exponencialmente a sua eficiência, automatizar tarefas, gerar lucros, melhoria das previsões, nem se fala. Para os consumidores, eles ganham imenso porque há uma hiperpersonalização, uma conveniência brutal, mas tudo se baseia em dados. Quanto mais pessoais e mais expandidos forem esses dados, mais robustas as previsões se tornam. Portanto, melhor para as marcas e melhor para os consumidores. Mas qual é que é a linha que separa o bem do mal? No contexto em que estamos e com todas as alterações que saberão sobre a third party data, etc., os first party data vão ser cada vez mais importantes, vamos ter como marca trabalhá-los melhor do que nunca. Caso contrário, rapidamente todos, e quando digo todos, são mesmo todos, tanto marcas como consumidores, ficarão nas mãos de poucos, um ou dois agentes que passam a ter os dados neste mundo post-cookies. Obviamente a Google aqui é uma das principais empresas que terá este poder. Quando falamos aqui de uso, e esta também é uma notícia de hoje, o Does Not Exist é uma ferramenta online que também gera imagens aleatórias e temáticas, são sempre originais, são produzidas por inteligência artificial e, portanto, nenhum de nós precisa de perder tempo a procurar imagens, nenhum de nós precisa de perder tempo para ter a certeza que aquela imagem nunca foi usada. E estes sistemas, tal como o DALL-E 2 que vos falei há pouco, ou o GPT-3, têm um impacto muito grande. E tem também o seu dark side. O que é que isto significa para os artistas, para os escritores, para outros criadores de conteúdo?
isto pode ser interessante para as marcas e para os consumidores e outros stakeholders. Como é que ficam? Quando, e isto é um artigo do início do ano, de um estudo que foi feito com rostos gerados por inteligência artificial e foram expostos a um número significativo de pessoas. As pessoas confiavam mais e acharam mais autêntico imagens de pessoas que não existiam, ou seja, que foram criadas por inteligência artificial, do que pessoas que eram reais. E basicamente isto tem a ver com o facto de, por um lado, a tecnologia já estar tão avançada que fica completamente impossível, na maior parte dos casos, descobrir o que é que são rostos sintéticos, portanto rostos criados por inteligência artificial dos rostos reais. E segundo, provavelmente tudo o que daqui deriva, nomeadamente as deepfake news, etc. Este deepfakes, com o crescimento da inteligência artificial, é um nível tão rápido, com a facilidade da alteração dos rostos digitalmente nos vídeos, tem aqui um aspecto assustador na maior parte dos casos, que é não só notícias falsas como desinformação. E, portanto, temos o contraponto de termos várias outras empresas a desenvolverem software e algoritmos que vão sempre atrás da busca destas imagens, destes vídeos que sejam falsos ou alterados por inteligência artificial. Os especialistas estimam que em 2026, ou seja, em menos de 5 anos, 90%, não estou a falar de 9%, nem de 50%, 90% de todo o conteúdo online será gerado por inteligência artificial. Vamos admitir que este novo relatório do Grupo Europeu de Aplicação da Lei da Europol está enganado, seja 50%. 50% significa que metade daquilo que nós lemos não foi criado por um humano. E nós, como a nossa espécie está programada para confiarmos na nossa própria percepção, da nossa própria experiência, para nos guiar a dizer que isto é real, isto não é real. Na realidade, se nós não tivéssemos esse mecanismo, não conseguimos distinguir o que nos envolve. E, portanto, tudo o que são gravações de áudio, de vídeo, retratos, de um concerto, de um evento, do que vocês queiram imaginar, geralmente, quando o vemos, é retratado na nossa cabeça e na nossa memória, que não consegue assimilar tudo, portanto assimila pontos e quando é necessário depois faz a sua junção, é assumido por nós como sendo verdadeiro. Como os mídia e 90% do conteúdo, seja 50%, vamos achar que as previsões deste grupo europeu são mais ou menos como as previsões do governo para o nosso crescimento do PIB para o ano. E vamos nós fazer da FMI, vamos dizer que são 50%. Mas como é que nós conseguimos distinguir, se forem tão bem feitas como cada vez mais estão a ser, que uma em cada 2 coisas que vemos não aconteceu, não é verdade? Portanto, isto são desafios que nós, sobretudo nestas áreas, temos que também levar muito em consideração. Um outro ponto, e aqui tem a ver com a capacidade a interligação de conceitos. Um pesquisador, estou a traduzir simultaneamente, pediu ao software de inteligência artificial para lhe escrever um paper e ele foi submetido num jornal científico e foi revisto pelos pares e foi aceite. Ou seja, aqui o ponto também é, acabámos de abrir uma caixa, ou um portão, qual é que a linha entre ser a caixa de Pandora ou não ser? Dito isto, na prática, e desculpem estar a ocupar mais do tempo previsto, mas gostava aqui de entrar ainda em alguns pontos interessantes.
Há 3 principais categorias de inteligência artificial no marketing que já estão à nossa disposição para serem usadas. A linguagem, ou seja, tudo o que tem a ver com a capacidade das máquinas compreenderem e gerarem palavras não só escritas como faladas, portanto imaginem tudo o que é respostas a e-mails, nós já vemos o Gmail a completar as nossas frases, etc., mas podemos utilizar isto, como faladas, e tudo o que é voice search, etc., a visão, ou seja, a habilidade das máquinas para conseguirem não só analisar como compreender a informação de imagens e de vídeos, que era uma coisa que há muito poucos anos, 3, 4, dificilmente a inteligência artificial distinguia as raças de cães, já sabia o que era um cão e o que era o gato, e portanto através do machine learning e da exposição a várias imagens já o faz, e a predição, ou seja, a habilidade das máquinas a preverem o comportamento futuro baseado nos dados passados. Aqui provavelmente vai ser um dos pontos que nós todos vamos usar mais e que vamos usufruir do machine learning para nos ajudar nisso. O impacto na publicidade, obviamente, é muito claro. Se neste momento os consumidores já controlam, seja através da realidade, seja através dos algoritmos que lhes dizem o que é que eles devem ler, ouvir e ver, os advertisers estão a competir, todos nós quando estamos a comunicar estamos a competir, já não é por segundos, são por milésimos de segundo de atenção, uma atenção que está cada vez mais fragmentada por uma míriade de canais. Então as tecnologias de inteligência artificial o que nos permitem é atingir o maior número de pessoas certas no momento certo, com um custo mais baixo. Obviamente isto representa um ganho para quem o faz tremendo. Quando falamos da parte da Analytics, cada vez mais todos nós em todas as situações temos quantidades enormes de informação que, tratadas com recurso à tecnologia, não só nos dizem o que está a acontecer em real time, mas como é que devemos fazer em relação a isto. Um exemplo disto é basicamente os preços dinâmicos. Nós neste momento vemos uma série de sites que automaticamente, fazendo a comparação com a concorrência ou com momentos do dia, alteram o preço. Portanto, em real time há estas alterações que estão a ser feitas. E, portanto, melhorar tudo o que é revenue através de uma análise não só rápida, como baseada e sustentada em Big Data, vai-nos permitir aqui um ganho de rapidez implementado da forma certa, vai-nos permitir reduzir custos, porque nos permite atuar rapidamente, nos permite em muitas situações atuar automaticamente e, sobretudo, cria vantagens competitivas bastante robustas porque nos dão insights superiores àqueles que nós tínhamos até agora e nos dão insights a uma maior velocidade. Numa outra área, como comunicação, PR, basicamente com o poder da inteligência artificial, todos os que podemos ser profissionais desta área conseguimos desbloquear novas formas de criar e de distribuir as mensagens, conseguimos, ou pelo menos temos acesso a ferramentas que nos permitem ajudar a proteger e aumentar a reputação das nossas marcas e inspirar os nossos fãs. Obviamente, targeting, retargeting, são temas muitíssimo importantes. Isto através essencialmente de uma mais rápida criação e distribuição dos conteúdos e, sobretudo, também através da monitorização em real time do sentimento dos consumidores, o que é que eles dizem, o que é que eles sentem, o que é que eles estão a falar. Em termos de content, a inteligência artificial já consegue ler e escrever linguagem humana e cada vez está a melhorar mais as suas habilidades. Já neste momento está a produzir parcial ou totalmente conteúdos, já está a distribuí-los, já está a promovê-los e já está até, inclusivamente, a estimar qual é que é a performance desses conteúdos e a compará-las num teste A/B simples com conteúdos não criados por inteligência artificial. Neste momento, de A a Z, content é uma das coisas que nós já conseguimos criar com inteligência artificial. De A a Z, content já pode ser feito. Não sei se o queremos fazer, não sei se é bom fazer, não sei se é adequado para todas as marcas,
O que estou a partilhar convosco é que já podemos de A a Z fazê-lo. O Customer Service também é muito claro as vantagens de tudo o que são as tecnologias de inteligência artificial. Este novo normal implica que os consumidores exigem já de toda a gente uma experiência always on, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se até à pandemia, até março de 2020, algumas áreas ainda estavam mais atrasadas na digitalização, foram obrigadas a digitalizar e automatizarem-se, e já não haverá volta atrás. E as tecnologias de inteligência artificial podem ser de facto uma grande mais-valia para retirar insights dos consumidores, insights nomeadamente os menos positivos, tudo, e rastreá-los, agrupá-los e apresentá-los como insight, seja por contactos de e-mail, telefone, chamadas, mensagens e nem isso. No e-commerce é muito evidente, não é? Portanto, desde tudo o que é marketing eletrónico, ao forecast da procura, a um atendimento do customer service online, ou fazer o tracking de todo o inventário, a reviews automáticas, o customer feedback, portanto, é muito, muito óbvio. Entrando, e já passando aqui um minuto do meu tempo, os últimos pontos que eu gostava de partilhar convosco é se ficou alguma coisa ou alguns pontos de interesse e saltou algum clique e queremos entrar num plano desta área de inteligência artificial, a primeira coisa que nós devemos garantir, tenhamos ou não influência e decisão, mas devemos garantir que há um plano de ética de inteligência artificial da empresa. Começarmos uma estratégia de inteligência artificial em 360 sem este plano de ética montado pode de facto não ser for good, ser for evil, ok? Portanto, para além das bases de dados que têm que estar robustas, têm que estar tratadas, os colegas que desenvolvem os algoritmos devem considerar os princípios éticos e morais que se aplicam às nossas marcas e às nossas empresas. Este trabalho deve ser verificado, deve ser feito um double check, não porque conscientemente, provavelmente quase sempre inconscientemente, contém visões que podem ser xenófobas ou discriminatórias. É óbvio que se a maior parte dos softwares, da maior parte da robotização for desenvolvido por homens caucasianos, ele é feito essencialmente para um target caucasiano. Os medicamentos são testados essencialmente em homens. Só há 2, 3 anos é que nos Estados Unidos passou a ser obrigatório que houvesse o mesmo número de homens e de mulheres nos testes de medicamentos antes de serem aprovados. E, portanto, uma comissão de ética, seja interna, seja externa, é crucial aqui. O mesmo, obviamente, se aplica ao conjunto de dados que a própria máquina aprende. E todos vocês terão ouvido falar do caso do engenheiro da Google, do caso já dos chatbots do Facebook que foram desligados porque desenvolveram uma linguagem própria e que deixaram de estar sob o controle dos developers. Portanto, verificações precisas num estágio muito inicial, que é onde nós estamos, são cruciais. Depois disto, sim, temos aqui um framework. Obviamente isto é uma versão mesmo one shot muito reduzida, que tem muitos detalhes dentro de cada um deles, mas essencialmente é conhecido pelos 5 P's do planeamento do marketing de inteligência artificial, que é o planear, ou seja, um plano específico dentro do plano de marketing integrado, do que é que nós queremos que a inteligência artificial nos faça, nos ajude e nos aumente as nossas capacidades. Depois produzir, como é que vamos gerar estes conteúdos inteligentes. Eu vou sempre aqui chamar inteligentes usando todas estas técnicas ou tecnologias ou algoritmos. Terceiro, personalizar. Obviamente todos nós lutamos por proporcionar experiências inteligentes aos nossos consumidores. Depois aqui o promocionar do ponto de vista de
gerirmos promoções, ativações, cross-sell entre canais de uma forma inteligente e, obviamente, sempre com a grande vantagem de que tudo isto é mensurável, temos performance disto e, portanto, como é que transformamos imediatamente estes dados, como são dados pela inteligência artificial, em inteligência e em insights. Não termino este ponto sem dizer que isto só faz sentido, portanto, só faz sentido termos este framework em utilização de marketing de inteligência artificial se existir 6 grandes blocos. Uma capacidade de reinvenção contínua, que está aqui sobre a umbrella do que se chama inovação, mas que existe este desafio de percebermos que temos que estar constantemente a aprender e que temos que estar constantemente. Num segundo ponto, sobre dados, ou seja, os dados vão ser a alma do serviço, porque vão ser eles que nos permitem a diferenciação, que nos permitem a targetização, a segmentação, que nos permitem uma tomada de decisão rápida e que nós sempre quisemos, mas que nunca os tivemos, ou muitas vezes tivemos e eram só uma amálgama de dados que não podiam ser tratados dada a sua quantidade e, portanto, não geravam insight, eram só um amontoado de números. Pessoas, ou seja, para conseguirmos fazer isto nós temos que empoderar as pessoas que trabalham connosco e conseguirmos fazer aqui o shift para tudo o que seja um high value work, em vez de tudo o que seja repetitivo. A responsabilidade, todos estes temas e sobretudo nós estamos a falar de dados de consumidores e que vamos querer cada vez mais dados e que se nenhum serviço é pago, o serviço são vocês ou sou eu quando estou a dar a aceitação aos termos e condições, portanto a ética em todos os campos. Usarmos todo este potencial para, dentro do ecossistema, usar o poder para sermos uma força multiplicadora da sociedade e a fazer da segurança e da confiança uma prioridade máxima. Portanto, em jeito de súmula, diria que nos próximos 2, 3 anos as tecnologias aumentarão aquilo que podemos fazer dentro da área de marketing, publicidade e afins e haverá, ou já há, o haverá ali não é o tempo verbal mais correto, oportunidades imediatas para quem dentro desta área consiga entender, identificar e implementar inteligência artificial, tirar grande vantagem. Mais uma vez, acompanhado de ética e moral, essa utilização dar-nos-á uma vantagem competitiva significativa a quem a consiga adotar. O takeaway final é: ok, isto é tudo muito giro, a tecnologia é porreiríssima, tem um lado assustador, tem um lado maravilhoso. Não esquecer que os nossos consumidores, os nossos colegas, nós próprios, somos seres humanos e por muito que queiramos, nós não somos lógicos e, portanto, não agimos sempre da forma que possa ser prevista por modelos lineares. E, portanto, à medida que este deep learning for acompanhando as nossas redes neuronais e acompanhando, obviamente, instigada por seres humanos, quanto mais nós conseguirmos capitalizar estes traços humanos únicos, melhor faremos. Porquê? Porque mais do que usar a inteligência artificial, que nos ajuda a reduzir custos, certo, no limite nos ajuda até a precisar de menos pessoas, ok, nos vai aumentar a eficiência, nos vai gerar mais lucro, top, vamos ganhar cota, vamos ter mais notoriedade, excelente. Mas os consumidores vão reconhecer cada vez mais as empresas, as marcas, os produtos, enfim, os serviços, queria dizer, que utilizarem a inteligência artificial de modo a conseguirem redistribuir os recursos, conseguir reinvestir ou investir em todos os stakeholders, como a comunidade, os consumidores, os colaboradores. Ou seja, a inteligência artificial vai ser uma ferramenta, está a ser uma ferramenta que chave para nos permitir ser dirigidos pelo propósito. Portanto, usar os dados para chegarmos cada vez mais próximos do nosso propósito. É por isso aqui o meu takeaway de ser: rentabilizamos
o human touch, e acho que desta forma pensamos todos um pouco sobre uma frase que o Kevin Kelly, alguém dentro desta área, cunhou e que acho particularmente desafiante, que é, ele diz que o maior benefício da chegada da inteligência artificial é que tudo o que são inteligências artificiais nos vai ajudar a definir a humanidade. Ou seja, nós precisamos da inteligência artificial para nos dizer quem é que nós somos. E gostava com este slide e com este desafio de vos ajudar ou de vos solicitar alguma interação, algumas perguntas, algumas dúvidas, e agradecer-vos pelo tempo, por esta hora e 10 que me estiveram a ouvir. Estou disponível para as vossas perguntas e respostas. Mais do que eu, quem responde há vários estudos que tentam perceber isso. Divide-se essencialmente em 5 grandes áreas, 3 das quais são muito óbvias. Uma, não se reconhece conhecimento suficiente dentro da área para aplicar. 2, os dados que as empresas têm dentro da área de marketing não estão tratados suficientemente bem para poderem tirar grandes conclusões. E 3º, de facto, porque há alguma resistência, e isto são dados de respostas dos próprios profissionais de marketing, há alguma resistência a que o marketing seja mais data-driven e que deixe de ser, desculpem a expressão, seja mais a comunicação e os bonecos. Estas são essencialmente as razões que vários estudos apontam nesse sentido. Portanto, obviamente tem que haver aqui, se existir interesse, uma alteração dos desígnios de cada uma das áreas para que isso aconteça. Porque os softwares já estão disponíveis, porque essa utilização já é feita por muitas empresas. Beatriz, essa é uma pergunta muito interessante, porque eu não sei se te consigo dizer um único tópico, mas a ter que o fazer, e obviamente a minha resposta vai ser muito enviesada por quem eu sou, tem a ver com as questões da ética. Ou seja, onde é que começa e onde é que acaba a privacidade e aquilo que nós estamos dispostos a dar, e em troco de quê? Porque todos nós sabemos que a maior parte das vezes nós damos ok e consentimentos aos cookies e não estamos minimamente despertos para aquilo que estamos a ceder, quem é que podem ser vendidos. Obviamente a questão do final da venda, portanto, dos dados de terceiros, vai aqui ajudar, mas quando nós tivermos de trabalhar o first party data only, as questões vão se colocar à mesma, porque nós vamos, e portanto qual é que é o ponto de equilíbrio, e isso é uma preocupação muito específica que eu tenho e que gostava de ser aprofundada, porque não vamos estar a dizer que as marcas e que os consumidores querem marcas com propósito e que respeitem a comunidade, e depois estarmos a fazer um mau uso de dados. Para além disso, a segurança dos dados, naturalmente, e a questão dos ciberataques são um desafio, sem dúvida, para nós também, não é?